Concurso vestibular FUVEST 2026, prova da primeira fase 2026. Então vamos aqui nesse vídeo resolver uma questão relacionada a calor, né? Então, equação do calor específico sem mudança de fase. Nessa questão começa assim: para muitas pessoas, um ovo perfeitamente cozido tem uma gema cremosa e uma clara firme. A gema atinge uma textura cremosa a 65 graus Celsius, mas a clara fica totalmente firme a 85 graus Celsius. Métodos comuns de cozimento frequentemente resultam em um ovo com clara e gema duras. 1. Um ovo com clara dura e gema cremosa. 2. Ou um ovo com clara e gema cremosas. Pesquisadores da Universidade de Nápoles, entretanto, perceberam que alternar o cozimento dos ovos em água a 100 graus Celsius e 30 graus Celsius a cada 2 minutos, totalizando 32 minutos, 4, faz com que as duas regiões do ovo, clara e gema, respondam de formas diferentes às temperaturas alternadas. Aplicando o método 4, a temperatura da clara oscila antes de finalmente se estabilizar em torno de 85 graus Celsius, enquanto a temperatura da gema sobe lentamente até atingir 67 graus Celsius, quando chega à consistência desejada. Então, a figura a seguir compara o ovo cozido para cada um dos métodos descritos. Então, o que eu tenho aqui? No primeiro caso, eu tenho a temperatura já final do ovo, no primeiro método, temperatura final da gema e da clara. Da gema e da clara para o método 2, para a gema e para a clara no método 3 e para a gema e para a clara no método 4. Todos os métodos têm como temperatura inicial 20 graus Celsius, como está destacado aqui na figura. Então, suponha que cada método de cozimento parte do ovo, clara e gema sejam aquecidas na mesma temperatura inicial, até as respectivas temperaturas finais apresentadas na figura. A quantidade de calor Qn pelo conjunto gema e clara. O N aqui está associado ao método. O método 1, 2, 3 e 4. Ele quer que você determine a quantidade de calor para cada um dos métodos e estabeleça uma ordem crescente para os calores trocados. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o calor trocado para cada método e depois comparar o seu valor e ver uma ordem para eles, uma ordem crescente. Nesse exercício aqui ele também tem alguns dados, né, referente ao calor específico, à pressão constante da clara e da gema. E também tem a massa do ovo, que é 50 gramas. E assuma que a massa da clara seja igual à da gema. Isso é importante também. Então vamos começar esse exercício aqui. Então, como é que eu faço para calcular a quantidade de calor trocado? A gente vai usar a nossa famosa fórmula Q é igual a massa vezes o calor específico, C vezes a variação de temperatura. Então, Q é a quantidade de calor trocado, a massa, calor específico e delta T é a variação de temperatura. No caso aqui a gente sabe do exercício que a massa da clara é igual à massa da gema. Como a gente sabe que a massa do ovo é 50 gramas, basta dividir por 2. Quando você dividir por 2, você acabou de encontrar a massa da gema e a massa da clara. Então, sabendo também o calor específico da clara e da gema, a gente sabe isso do exercício que ele deu naquela nota lá, que é o calor específico da clara é 3,8 joules por grama Kelvin. E o da gema é 3,1 joules por grama Kelvin. Temperatura inicial. Temperatura inicial
ele falou no exercício que era exatamente 20 graus Celsius para todos os métodos. Então, agora vamos calcular o quê? O Q para cada método. Sabendo a temperatura final no método 1, eu vou fazer o seguinte. Pegar a temperatura da clara final e a temperatura da gema final. Vou substituir os valores referentes à massa, o C e o ΔT, que está aqui. 100 menos 20, que é 100 é a temperatura final e 20 é a temperatura inicial. Então, ΔT é 80. 80 vezes o calor específico vezes a massa. Então, a mesma coisa aqui, né? Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu tenho a temperatura final menos a inicial vezes o calor específico da gema vezes a massa da gema. Então, aqui eu tenho o calor trocado da gema e o calor trocado da clara. Fazendo essa conta, você vai encontrar que o calor específico, o calor trocado, no caso do método 1, é 13.800 joules. Deixar isso destacado aqui, 13.800 joules no primeiro caso. O segundo método, o mesmo esqueminha, né? Então você vai pegar a temperatura final, que é 97 graus Celsius, a temperatura 97 graus Celsius a temperatura da gema. E 82 graus Celsius é a temperatura da gema. E a da clara, você vai fazer o mesmo esquema. Você vai fazer essa conta aqui. Massa vezes calor específico vezes a diferença de temperatura. Então, calor trocado para a gema com essa temperatura final e o calor trocado para a gema na temperatura final de 82 graus Celsius. Então, se você fazendo essa conta, você vai encontrar exatamente 12.120 joules para o calor trocado no caso 2. Então, o que a gente concluiu até aqui? Que o calor específico, o calor trocado no caso aqui, né? Calor trocado Q1 é maior que Q2. Podemos concluir isso aqui. Ok? 13.000 e aqui 12.000. Então, sabemos já essa informação. O método 3, o mesmo esquema. Temperatura final para a gema e para a clara. Então, sabendo isso, sabendo a massa, sabendo o calor específico, você pode calcular o calor trocado para a clara e para a gema. Eu fiz isso aqui, já deixei calculado. Você pode olhar com mais, parar o vídeo e dar uma olhada com mais calma. Deu 7.762,5 joules para o calor trocado no método 3. Então, o que eu tenho? Eu sei já aqui o calor Q1 é maior que Q2 e o calor Q3 ele é menor que Q2. Vamos calcular o Q4 agora? O Q4, o mesmo esquema. 85 graus Celsius, temperatura final da clara. 67 graus Celsius, temperatura da gema. Fazendo o mesmo esquema, né, de cálculo, trocado para a clara e para a gema, você vai encontrar exatamente que Q4 é da ordem de 9.817,5 joules. Então, o que eu posso concluir? Que esse valor ele está exatamente nessa ordem. Então, eu posso colocar agora em ordem crescente, né, do calor recebido. Eu tenho Q3 como menor, né, porque é 7.762. Esse é o menor calor.
O segundo, Q4, 9.807,5 joules. Q2 dá 12.120 joules. Então esse é o segundo maior. E o primeiro, que é o maior de todos, é o primeiro método, que é 13.800 joules. Então resulta nessa ordem para os métodos 3, 4 e 2 e 1. Eu posso ir nas alternativas 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Nas alternativas 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Alternativa D. Então, essa é a resolução do exercício da FUVEST 2026, primeira fase.